Olha só, as exportações de ovos aumentaram mais de 57% em fevereiro. Foram embarcadas 2.257 toneladas no segundo mês deste ano. A diretora do Instituto Ovos do Brasil, que está com a gente aqui sempre, né, a Tabata Lacerda, ela explica por que a gente que levou, para a gente, o que levou o crescimento das vendas brasileiras. Bom dia, Tabata. Você já falou aqui com a gente que o que a gente exporta é muito pouco em relação ao que a gente come, né, aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. Exatamente. Ainda que a gente tenha aumentado as exportações, ela ainda segue sendo muito pequena com relação à produção que a gente tem no Brasil. Só para a gente dar uma dimensão de tamanho, né? Porque muito tem se falado, exportou tantas toneladas. Para os Estados Unidos, que é o que está sendo discutido agora, nós exportamos aí em fevereiro 500 toneladas. Que é o país que estão falando que está crescendo e tudo mais. Quando a gente faz o cálculo da disponibilidade interna, a nossa produção passa de 3,5 milhões de milhões de toneladas. Então, quando a gente está falando só dessas 500 toneladas que saíram para os Estados Unidos, num universo de 3,5 milhões, não é tão significativo. Só para a gente tentar ter uma grandeza, né? Às vezes falam, exportou mais 50%, mas ainda é muito pouco. É bom deixar isso claro, porque o agro é sempre acusado de, tá mandando para fora, não fica aqui. Não, a maior parte é consumida aqui. A gente exporta, assim, alguns excedentes. É claro que nós estamos passando por um momento de entre-safra, vamos dizer assim. Eu não esqueço de nada que você falou aqui na última entrevista. Eu tenho os números guardados na minha mente. 170 bilhões, 170 ovos ano habitante e 12 bilhões de ovos ano, é isso? Sim, esses números são os anteriores. A gente hoje está produzindo 59 bilhões de unidades, né, agora para 2024, com consumo per capita chegando a 269. Então, o que fica no Brasil ainda é 99,5% da produção. A gente exporta 0,5% a 1% no máximo, mesmo com as oscilações de mercado. Isso que está acontecendo de oscilação de mercado nos Estados Unidos, acontece naturalmente. A gente já teve outros mercados com necessidade que aumentaram nossa exportação, mas ainda nunca passou de 1%. Mas deixa eu te falar, então, só para entender, eu acho que eu tinha entendido mal. 60 bilhões de ovos ano o Brasil produz? Isso, bilhões. E se nós temos 286 ovos per capita, significa que um brasileiro está comendo mais de um ovo por dia? Ainda não. Mas nós temos 215 milhões. 269. Então, se nós temos 269 por habitante, ano... É 360, a gente considera o 360 um ovo por dia, que é a meta de todas as entidades, né? Chegar perto aí, por exemplo, do que consome o México. Então, para ter um ovo por dia, seria um consumo per capita de 360 a 365 ovos por habitante ano. Mas deixa eu entender, se Falta nós um temos... pouquinho. Mas olha só, se nós temos uma população de 215 milhões de brasileiros, se cada um comesse um ovo por dia, não seria 215 milhões? Não. Por quê? Isso eu vou, porque a gente estava, a nossa produção chegou em 59 bilhões, né? Então, as contas são feitas com relação à população, acho que do ano passado. Eu posso verificar novamente com o pessoal de mercados que faz essas contas, mas ainda são só 269. Bom, de qualquer forma, tá bom. Você come quantos, Eu Carol? como no mínimo 4 por dia. Ela que está causando o problema da inflação dos ovos. Eu tô ajudando nessa alta Exatamente. e meu bolso também tá sentindo, viu, Valteno? Que mais Eu também. Veja só, então é só para deixar claro que a gente aumenta a exportação, mas ela significa, como você falou aí, cerca de 1% só da nossa produção de ovos. Isso não é nada. Agora, eu me lembro de ter perguntado para você sobre o futuro, o que poderíamos esperar, inclusive para a quaresma. Lembra que você respondeu sobre essa pergunta? Porque você falou do abate de matrizes, que essa foi talvez uma das questões fundamentais para poder ter havido essa menor oferta de ovos. Que outros elementos você colocou mais na análise, hein?
Sim, a gente comentou sobre o calor, né? Ah, Os é. produtores, eles sempre se preparam para produzir mais ovos na quaresma, porque o preço aumenta, a disponibilidade tem que ser maior e a gente tem que atender essa demanda, né? Mas como a gente teve essas ondas de calor no final do ano e no começo agora de janeiro, as temperaturas foram realmente diferentes do que era anteriormente, né? A gente aumentou aí alguns graus. As aves produzem menos quando o calor é excessivo. Elas entram, vamos dizer assim, elas precisam, nós falamos sempre de bem-estar animal, elas precisam estar no seu perfeito estado para poder produzir bem. Então elas acabam reduzindo a produção. Se elas se sentem que elas podem ter algum desconforto, a produção acaba caindo, né. Uma galinha bota mais ou menos um ovo a cada 25 horas, né. A gente sempre fala que a galinha bota um ovo por dia, mas é a cada 25 horas. E aí, com o estresse térmico, ela começa a consumir mais água, e aí ela espaça essa postura do ovo, porque no ovo vai água. Então ela começa a guardar o ovo para guardar água para ela e espaça a postura do ovo. Tô achando que a solução lá para casa vai ser começar a criar galinha, viu, Walter? Ou então alugar, né? Nos Estados Unidos estão falando, mas a Tabata já falou que isso é um perigo gigantesco, principalmente Perigo. num contexto de gripe aviária. dos cuidados, Você imagina né? começar a criar galinha aí de qualquer jeito, Adoidado, né, não Tabata? pode. Exatamente. Um dos problemas graves que está tendo os Estados Unidos é não conseguir controlar os surtos de influenza aviária. E o Brasil, por sua vez, é um dos únicos países do mundo que não tá enfrentando esse problema e que a gente não teve influenza aviária nos plantéis comerciais. Nossa biosseguridade é alta, né? Nossos produtores aí têm feito um trabalho, investimento na parte de biosseguridade, fazendo com que a gente consiga se proteger dessa doença, né? Ela passa pelos países, pelas aves migratórias ou também pelo contato entre pessoas, animais doentes, né. Então a gente teve, muito investimento em biosseguridade das empresas nos últimos anos e acabou que conseguimos até agora seguir como um dos únicos países livres de influenza aviária. Então isso é um sucesso, a gente entende como sucesso para o setor produtivo e, infelizmente, é um infortúnio aí para os Estados Unidos e quando eles falam que ainda vão criar galinhas em casa, então o risco de disseminação da doença vai ser ainda maior. Tabata Lacerda, obrigado mais uma vez pelas suas explicações aqui. Estamos chegando ao finzinho, a gente vai falar de uma outra ave daqui a pouquinho, mas é beija-flor. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigada Obrigada, eu que agradeço e bom dia. pra gente. É isso mesmo.